agradecendo a Deus pelas bênçãos que nos são derramadas a cada dia. Cubra a sua fronte, vamos orar. Santo Deus, obrigado pelos teus cuidados, obrigado por mais um sábado que o Senhor nos concede. Abençoe a programação de todo este dia, as comissões que irão acontecer, obviamente por aplicativos, as visitas que iremos fazer também por aplicativos, abençoe também os sermões que iremos ouvir por aplicativos, seja nas plataformas que estão circulando aí no Brasil e no mundo, todos possam ser ricamente abençoados e as mensagens possam falar fundo a cada coração. Abençoa os nossos ouvintes, abençoa cada familiar. Esteja conosco também, nós te rogamos e agradecemos no doce e sagrado nome de Jesus. Amém. Então vamos começar. Queremos agradecer você que está participando conosco, tanto no YouTube quanto no Facebook, né? Nós não informamos da live, não informamos aos irmãos, então possivelmente nossa live vai ter bem pouquinha gente, mas louvado seja Deus que nós estamos com vocês, participando conosco desse momento especial, tá certo? Vamos abrir a palavra de Deus, pega a sua Bíblia, aproveite esse momento, pegue a sua Bíblia, momento especial, precisamos buscar o conhecimento da palavra de Deus, precisamos estar estudando a palavra de Deus, e nós estamos felizes porque podemos fazê-lo ainda com ela nas mãos, né? Um dia isso vai ser tirado de nós, as Sagradas Escrituras vão estar longe dos nossos olhos, nós vamos viver com aquilo que nos alimentamos, né? Vamos viver com aquilo que nós estudamos, e o Espírito Santo vai nos lembrar tudo aquilo que nós buscamos, né? Por isso devemos buscar ao Senhor de todo o coração, permitindo que Ele, na sua graça, possa nos encher do seu Espírito, né? Gênesis, o texto é Gênesis, vou começar com o capítulo 28, né? Um tema que eu gosto muito, né? Vou falar de uma coisa que eu gosto muito, né? Que são os sonhos. Eu não sou muito de sonhar, mas constantemente alguém está me perguntando assim, pastor, eu sonhei com determinada coisa e o senhor tem ideia, o senhor sabe me ajudar a decifrar alguns sonhos? E eu tenho ajudado alguns irmãos, tenho buscado em oração, pedir a aprovação de Deus antes de tudo, e com base naquilo que eu estudo em relação aos sonhos, então eu busco dar a informação a essas pessoas, não de forma pretensiosa, mas busco dentro daquilo que eu estudei na Palavra de Deus, né, acompanhando as histórias dos sonhos na Bíblia, e então eu busco dar informações em relação a esses pedidos, né? Estamos aí com várias pessoas entrando no Facebook, né? Feliz por ver meus irmãos. Nós estamos também na plataforma do YouTube, né? Distrito Itabaiana Central, tudo junto, minúsculo, na plataforma do YouTube. E aqui, pela plataforma do Facebook, o Demar Silva, né? E eu quero convidá-la a participar desse momento especial, onde iremos estudar a Bíblia, tá? Então, o verso é o verso 12, 28, 12, diz assim: E sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam sobre ela. Esse texto, ele nos leva ao sonho de Jacó. No momento que ele estava em fuga pelos acontecimentos, e eu vou rapidamente aqui falar um pouco sobre os acontecimentos da história de Jacó, né? Jacó foi um jovem que tinha muito apego à mãe, embora amasse o irmão, amasse o pai, eles tinham uma vida diferente da dele. A vida de Jacó era um pouco pacata,
assim, bem reservado, né? Sempre estava com a mãe, né? E eu até gosto, assim, da história de Jacó, porque eu sou muito ligado à minha mãe, e é interessante como as mães têm um poder especial sobre os seus filhos, né? O cuidado especial, assim por diante, mas cada um segue, às vezes tem filhos que seguem o pai, tem filhos que seguem a mãe, mas amam os dois, obviamente, né? E muitas vezes o pai é o conselheiro e muitas vezes a mãe é a conselheira. No caso de Jacó, em especial, a mãe era a sua conselheira, né? Seu irmão era caçador, voraz, gostava sempre de estar na rua, andando, correndo, trabalhando e assim por diante, ao passo de que Jacó, ele gostava de estar em casa, gostava de estar com a mãe, gostava de cuidar das coisas da casa e etc. Tal, estava sempre trabalhando no seu lar, né? Há pessoas que gostam, são caseiros, outros que gostam de estar na rua, gostam de estar correndo, gostam de estar trabalhando. Isso não quer dizer que a pessoa é preguiçosa, nada disso. Cada um tem sua tendência em determinada coisa, assim como tendências para comprar, assim como tendências para vender, assim como tendências para negociar e assim por diante. Cada um tem sua tendência. No caso de Esaú, a sua tendência era a caça, era o mato, era correr, estar no cavalo o tempo todo, estar com os amigos, fazendo alguma coisa e assim por diante. No caso de Jacó, ela está em casa, ela está confinada, ela está lendo, ela está buscando as coisas com a sua mãe e assim por diante. Cada um com a sua forma de ser. E o que aconteceu? Né? Chegou o momento da bênção, da separação das coisas, e Jacó iria receber o seu quinhão, a bênção do seu pai, e o seu irmão, que era o mais velho, iria receber também a sua bênção, né? E a mãe, então, vocês conhecem a história, a mãe conversou com o Jacó e disse: temos que fazer alguma coisa, porque senão seu irmão vai ficar com a maior parte das coisas, vai ficar com tudo. E aí nós precisamos dar um jeitinho. E eles deram um jeitinho ali, forjaram um acontecimento, o pai pediu para o filho mais velho, então, fazer uma caça, e trazer um guisão para ele, uma alimentação gostosa, especial, que possivelmente ele sempre fazia, de tempos em tempos. Então, a mãe vendo isso, preparou tudo direitinho, fez uma armação ilimitada, como nós chamamos, e enganou o pai. E Jacó recebeu a bênção no lugar de Esaú. E quando Esaú chegou, Esaú então foi preparar o que o pai pediu, e ele então disse: eu já dei a bênção, já me alimentei, já estou satisfeito, né? E ele sai aborrecido, chateado, e a segunda bênção proferida é uma bênção que não tinha muita coisa, assim por diante, mostrando que já havia feito, já havia dado tudo aquilo que era importante para aquele momento, né? Ele havia entregue justamente toda a bênção para Jacó, em vez de entregar para Esaú, né? E com essa informação, Esaú ficou muito chateado, muito aborrecido, e tentou então pegar o seu irmão, matar, e a mãe, prevendo todos os acontecimentos, vendo a situação, escondeu seu filho e mandou para distante, para um local que ele não pudesse ser encontrado pelo irmão e assim por diante. Esse é o fundo da história de Jacó. Enganou seu pai, né, roubou a primogenitura do seu irmão, e em função de tudo isso, partiu para distante, partiu para longe, para não ser encontrado pelo irmão, e com certeza a vingança seria fatal, né? E então acontece essa história. No percurso, e nós encontramos esse primeiro verso, né, ele foge, diz a Bíblia, depois de receber a bênção, usurpar a bênção, ele foge, e um lugar que eles param, né, Berseba, ali perto de Arã,
ele então para descansar, para dormir, para refazer as suas forças e continuar a sua jornada até o local que sua mãe havia determinado. E aí o que acontece? Ele deita, coloca uma pedra na cabeça e sonha. E tem um sonho. E o sonho, diz o texto, como nós vemos, uma escada cujo topo, né, chegava ao céu, ia da terra até o céu, e anjos subiam e desciam por ela. Né? E nesse contexto de fuga, né, para salvar a sua própria vida, né, para manutenção da sua existência, ele então tem esse sonho. E agora me impressiona justamente, pela graça de Deus, como acontecem as coisas. Diz o texto, o verso seguinte, diz assim, e eu gosto disso: perto dele estava o Senhor. Em todos os momentos da nossa vida, seja momentos alegres ou tristes, Deus sempre está presente na nossa vida. Deus sempre está presente conosco. Deus sempre está atuando em cada momento, em cada parte da nossa história. É impressionante, eu fico assim maravilhado com a graça e o poder de Deus, porque ele sempre está nos acompanhando, sempre ele está presente, mesmo sendo milhares e milhares de pessoas, sendo milhares e milhares de cristãos, milhares e milhares de seres humanos, Deus está sempre presente na nossa vida. É isso que o texto está querendo nos mostrar. Deus está sempre presente. E alguém me perguntou assim, mas como é que pode, pastor, estar presente em todos os lugares? Não se esqueça, Deus é onipresente. Ele está presente. Como nós, seres humanos, não conseguimos entender, não conseguimos assimilar essa condição de estar junto de cada pessoa. Não tem como, na nossa visão humana, entender. Então, só confiando no Senhor, acreditando no Senhor, nós poderemos compreender o que a Bíblia quer dizer com a onipresença de Deus. Né? 3 atributos fantásticos de Deus que nós paramos para imaginar e são o atributo da comunicação. Deus conhece toda a linguagem, né? Deus fala com todos e tudo ao redor, né? As estrelas, o universo, Deus rege com a sua palavra. Isso é interessante, é extraordinário. Nós não conseguimos compreender. A mente finita, a mente temporal humana não consegue assimilar tal conhecimento. E por isso que a gente, embora possamos falar de diversas coisas, nós não conseguimos entender todas as coisas. Mas Deus, ele conhece tudo, ele fala, o seu atributo de comunicação é fantástico. Veja, ao separar as línguas, cada um inglês, italiano, português e assim por diante, nós conseguimos nos entender, estudando conseguimos entender outras línguas. Deus conhece todas as línguas possíveis, por isso ele conhece todos os caminhos possíveis, por isso ele está em todos os momentos possíveis. Aí vem o atributo da presença, né? Ele está em todos os lugares. Ele pode estar simultaneamente na frente e atrás, no tempo passado, no tempo presente e no tempo futuro. Como você, como ser humano, consegue compreender isso? Como você consegue entender estar presente no passado, presente e futuro? Deus está. E Deus estava com Jacó naquele instante, ele estava sonhando, ele estava inerte, deitado, e os sonhos começaram então a surgir na sua mente, e Deus, diz a Bíblia, estava ali do seu lado. E veja que eu parei o texto continua, né? Deus estava ali e disse, eu não peguei essa parte, queria só dizer isso, que Deus está presente onde você está. E Deus está falando. Deus está falando com você nesse instante. Deus vai lhe falar com você durante todo esse dia. Porque Deus acredita, Deus confia em você. Né? E assim foi com Jacó. Jacó havia enganado seu irmão. Jacó estava fugindo por ter pecado, por ter errado.
Mas que coisa interessante, Deus não levou em consideração, não que ele não se importe com o pecado, mas Deus não levou em consideração porque ele tinha algo especial e iria é, fazer com que Jacó fosse confrontado com o seu pecado posteriormente, para que pudesse ter o seu coração limpo. Se você pecou, se você errou, se você teve alguma coisa que fez de forma equivocada, não se preocupe. Deus, ele está acompanhando você e ele vai, em algum momento, lhe trazer à tona este problema para que você resolva. Agora, não é como o ser humano que, além de falar, esse ser humano tenta agir contra você. Deus é um Deus de amor. E Deus, então, fala a Jacó, no texto seguinte, dizendo quem ele é. Olha, eu sou o Senhor. Se lembra, ouviu falar, se Jacó tinha, nesse período, 71 anos. Não era novinho, não era um garoto de 20, não, era um garotão de 71 anos, quando aconteceu a dissolução da família, ele precisou sair fugindo do irmão. 71 anos, né? Tanto ele quanto seu irmão, que eram gêmeos, e ele, então, nesse percurso de vida, eu imagino que teve muitas aventuras, então ele parte, ele deixa o seu irmão e vai, e Deus encontra-se com ele lá na frente, né? E se apresenta para ele, né? E diz a ele o seguinte: a terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. Que coisa interessante, né? Ele estava fugindo, Deus encontra com ele e diz assim: a terra que você está aí deitado, fez de cama essa pedra, você vai ser dono dela, você é a sua nação, sua descendência toda, as pessoas que fazem parte do seu grupo aí de família, né, da sua descendência. E eu acho interessante, tem um outro verso que eu gosto muito, abra aí a sua Bíblia mais na frente, verso 20, do mesmo capítulo 28, diz assim: fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em casa para a casa do meu pai. Volte em paz, perdão, para a casa de meu pai. Então o Senhor será o meu Deus. Que coisa, né? Que história interessante é essa história de Jacó. Cada parte, cada peculiaridade dessa história nos faz lembrar de determinadas coisas que acontecem na vida da gente. E ele diz assim, para finalizar: e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. De tudo quanto concederes, certamente eu te darei o dízimo. Jacó faz uma promessa a Deus. Eu acho que você já fez em algum momento uma promessa a Deus. Senhor, se acontecer isso, fazer assim, assim, assim. Eu sempre digo cuidado com as promessas. Eu também já prometi muitas coisas a Deus, né? Hoje, obviamente, a responsabilidade da promessa é muito maior. O cuidado é muito maior, porque nós sabemos que nós não podemos deixar de cumprir aquilo que prometemos a Deus. Jacó prometeu: esse lugar será a casa do Senhor. Esse lugar onde minha cabeça colocou a pedra será os atos do Senhor. E de tudo que o Senhor me der, eu devolverei parte àquele que é dono, né? E então Jacó se prepara, Jacó segue seu caminho. Nós sabemos o restante da história, o que acontece. Ele vai para a casa de Labão, fica ali, luta 7 anos pela mulher, é enganado e passa aí anos e anos a fio, esperando ter a bênção, assim como ele enganou durante o percurso da sua vida, ele também foi enganado. Mas um texto que eu quero que você leia comigo está no capítulo 32. Né? Nós temos assim, já fizemos o pano de fundo,
Agora o texto capítulo 32, quando Jacó já está de volta. Jacó passa toda a agruras, se prepara, negocia, trabalha, mas não perde aquele pensamento de estar com Deus e ser um instrumento de Deus, na mão de Deus. Não perde, né? Por mais dificuldade que você faça, nunca perca a noção de quem você é. Deus lhe chamou para uma obra especial. Você tem identidade com Deus. O problema de muita gente é que perderam a identidade com Deus. Você que está me ouvindo pelo YouTube, você que está me ouvindo pelo Facebook, o problema muito nosso, o problema dos nossos irmãos, o problema de pessoas fantásticas, extraordinárias, super inteligentes, é porque muitas vezes perdem a identidade com Deus, se esquecem de quem é, e por causa do pecado, muitas vezes passa uma nuvem diante de si e eles se esquecem que Deus tem um propósito especial na sua vida. Eu quero dizer para você, não perca a esperança. Deus sempre estará do seu lado, Deus sempre estará lhe acompanhando, e não importa aonde você esteja colocando a sua cabeça, sendo em uma pedra ou sendo em um travesseiro, Deus está em pé, olhando para você e vendo nos seus sonhos como ele vai realizar as bênçãos na sua vida. É bom saber disso, é bom saber de um Deus que nos acompanha em todos os momentos da nossa vida. É bom saber que Deus sabe o que aconteceu, está acontecendo e acontecerá. E isso Jacó nunca perdeu o sentimento de que Deus estava do seu lado, esperando que ele acordasse. Talvez você precise acordar hoje. Talvez você precise ser despertado do seu sono. Porque Deus quer realizar uma obra grandiosa por você e você está reclamando porque está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, porque as pessoas estão lhe destratando, porque alguém está lhe tratando mal, porque a igreja não vê o que você vê, porque as pessoas não querem seguir os seus conselhos e assim por diante. Olha, abra os seus olhos, acorde desse sono, o Senhor está do seu lado e Ele tem uma obra especial para você. Então não entre em atrito com as pessoas que amam o Senhor da mesma forma que você ama. Deus não quer este atrito. Deus quer entendimento. Deus quer unidade na diversidade. Você não precisa pensar igual às pessoas que estão ao seu redor, mas você precisa trabalhar por elas. Ah, mas eu estou trabalhando por um ancião que é quem manda na igreja, etc. Não importa. Faça o seu trabalho, faça o seu melhor. Aconteça o que acontecer, Deus está do seu lado, Ele está lhe dando toda a condição possível de você reverter esse jogo, essa situação. E não maltratando o seu irmão, e não desfazendo o seu irmão, e não furtando os seus sonhos, mas trabalhando para ver o reino de Deus crescer. Você pode trabalhar por você mesmo, você pode trabalhar por Deus. Tem muitas pessoas que trabalham para si mesmos e se esquecem de Deus. E depois dizem que estão trabalhando por Deus, estão fazendo a obra de Deus, mas, na verdade, estão pensando em si mesmos. Querido amigo, você que está me ouvindo aí, acorde. Deus está do seu lado. Deus está tentando mudar a sua mente e o seu coração. Quantas vezes eu me peguei sendo um empecilho para Deus? Quantas vezes o meu coração estava endurecido para coisas que Deus queria realizar através de mim? E Deus não pôde fazer por anos uma obra melhor, porque eu atrapalhei. Talvez Deus queira fazer algo extraordinário na sua família, e quem está atrapalhando não são eles, é você. E você pode perguntar, pastor, por como? Como pode ser eu, se eu sou cristão e eles são descrentes? Essa era a grande questão. Embora
você não entenda. Há coisas que nós não conseguimos compreender e eu não culpo você. Por isso que nós precisamos buscar a Deus enquanto podemos achá-lo. Deus há de revelar tudo isso. Ele vai se apresentar no momento certo para você, para que você tenha uma experiência com ele, você o compreenda, você entenda e você viva, buscando fazer inteiramente a sua vontade. Jacó não precisava daquelas bênçãos. Como pastor, Jacó não precisava daquelas bênçãos. Vou tornar a repetir para você ouvir. Jacó não precisava das bênçãos que ele recebeu. Vou tornar a repetir para você compreender. Jacó não precisava das bênçãos que ele recebeu. Jacó precisava da presença de Deus em sua vida. Você não precisa de muita coisa que você pensa que precisa. Você não precisa realizar, muitas vezes, alguns sonhos, alguns desejos, algumas vontades que você acha que você precisa. Deus não precisa fazer muitas coisas que você acha que você precisa. Você precisa de Deus. Você precisa confiar em Deus. E não se preocupe, porque Ele vai realizar os desejos verdadeiros, honestos do seu coração. Você se lembra da frase, coração é terra que ninguém passeia? Pois bem, essa frase é justamente mostrando que não somente o nosso coração é enganoso, e a Bíblia diz isso. Os sentimentos que dentro de nós estão, são forjados, em primeira instância, se não houver ação do Espírito, pelo pecado. Nós somos pecadores. E eu penso, e olha esse texto que nós acabamos de ler, Jacó não queria o pior, ele queria o melhor. E ele pensava que estava ajudando Deus. Ele pensava que ele estava ajudando Deus. E o que aconteceu? O que aconteceu com Jacó? Pensando que está ajudando Deus, ele começou a tomar decisões equivocadas, decisões erradas. A sua mãe tomou decisão errada. Ah, pastor, mas tinha que acontecer? Não, irmão. Não tinha que acontecer. Deus tinha algo muito maior, muito melhor. E pelo seu erro, se tornou agora uma história que foi contada para que nós não fizéssemos a mesma coisa. A história bíblica é a história da ação humana pecaminosa, com a intenção de Deus mostrar que nós não devemos fazer a mesma coisa que eles fizeram. Qual foi a parte na história que nós vemos que se tornou especial, que é lógico, é a referência para todos nós? A ação de Deus, não foi a ação de Jacó. A história de Jacó não é a história de Jacó. A história de Jacó é a história de Deus como Deus age, independente do pecado que você cometeu. Essa é a história bíblica. A história não é a história de Isaías, é a história de Deus como age através do profeta. A história não é a história de Eliseu, é a história de Deus, como ele pega um homem ali do campo e faz desse homem algo extraordinário. A história não é a história de Deus com o rei Davi, o rei Saul. Não, a história é como Deus pega um rei, tira ali dos campos de Jessé uma criança e torna um grande homem. Então a história é Deus está dizendo, filho, eu estou aqui e eu posso realizar, confia em mim, acredite em mim. E você dizer que Davi precisava pecar para ter uma bênção, Jacó precisava pecar para ter uma bênção, não é dessa forma. A Bíblia não apresenta a história de um homem, a Bíblia apresenta a história de Deus. E quando você vê esse Deus agoniado, esse Deus com dificuldades, porque o homem não conseguia compreender,
Deus então encarna e vem como homem para viver aquilo que o homem precisava viver e dizer aquilo que o homem precisava dizer. Então, a história que nós estamos estudando aqui não é a história de Jacó. A história que você está estudando hoje, que nós estamos falando hoje, é a história de Deus. Como Deus trata aquele que erra, aquele que mente, aquele que usurpa. Como Deus age com aquele que está pegando a sua vida e tornando ela sem efeito. É assim que Deus age, é assim que Deus faz, é assim que Deus trabalha. Essa é a história de Deus. E Jacó então se prepara para voltar. Pronto, já está preparado, vocês sabem, Labão não queria deixar de sair, ele estava dando grandes lucros para Labão, ele não queria deixar sair. E aí eles engendram uma forma de ir embora, e aí vocês conhecem a história. Eu quero me deter agora, eu tenho um pouco tempo, eu quero me deter agora no percurso de Jacó de volta a casa. No percurso de Jacó, ele deixa em um momento a sua família e vai para um vale. Naquele vale, ele vai orar. Um lugar espaçoso, um lugar grande. Ele então vê que está com dificuldades. Na sua mente, não conseguia compreender o que aconteceria de fato. Ele imaginou que seria trucidado, seria destruído. Ele e toda a sua família, seus filhos, seu irmão estava muito chateado. E ele imaginou como ele faria se fosse o irmão. Não se esqueça, sempre a gente passa para as pessoas aquilo que nós somos. Quando você julga alguém, você está julgando pelo que você é. Por isso que a Bíblia diz, cuidado com o julgamento. E ele então olha para frente, olha para o seu irmão lá na frente, diz assim, meu irmão vai me matar. Porque se fosse ele, mataria o irmão. Destruiria o irmão. Destruiria a sua descendência. Né? Mas como agora o seu coração pertence a Cristo, e aí todo mundo tira uma onda de crente nessa hora, ele então sai com a família, e aí nesse local, no Val do Jaboque, ele então tem um encontro sozinho, ele e Deus, e ele começa a lutar como homem que toca o seu ombro, ali sozinho, não era alguém da sua família, era alguém desconhecido, ele começa a lutar. E ele percebe que esse homem é poderoso. Então ele pede desse homem a bênção, porque ele reconhece que ali está lutando com alguém que é, de certa forma, sobrenatural. E é assim que acontece conosco em oração também. Muitas vezes a aflição do nosso coração, assim como aconteceu com Jacó, aquele pesar, aquela dificuldade, é porque você entende que você esteve errado. E isso traz sequelas, isso traz problemas. E você sabe que a lei do retorno, como alguns falam por aí, a lei do retorno é uma lei severa. O erro vai retornar para você. E ele, então, começou a imaginar muitas coisas quando o anjo tocou nele. E ele, então, começou a lutar com o anjo. Era Jesus Cristo que estava ali. Que coisa fantástica. Ele mais disse que era Cristo que lutava com ele. E então ele pede a bênção. Agora, não a bênção usurpada, não a bênção desejada de uma forma sem pensar. Agora ele deseja a bênção de uma forma mais sensata. Eu não posso permitir que o anjo do Senhor saia, eu não posso permitir que ele vá embora, eu não posso permitir que o Senhor saia do meu lado. Volte, que o anjo que faz o registro dos meus atos suba, sem que, de fato, o meu coração não seja colocado ali. Me abençoe, Senhor.
Ao pôr do sol, quando nos ajoelhamos, quando oramos com a nossa família, a nossa luta deve ser, Senhor, ao subir, ao anjo subir, que ele leve os nossos feitos com a bênção do Senhor, com a proteção do Senhor. E assim ele luta durante toda a noite e já vai dando pela manhã, suado, cansado, quebrado, mas seguro. Olha, amigos, a luta que Jacó impetrou contra o anjo do Senhor será a luta diária da nossa vida para buscar ao Senhor, quando o nosso coração, a nossa mente, muitas vezes não se volta ao Senhor. Quando você não quer ler a Bíblia, quando você não quer orar, quando você não quer fazer determinadas coisas que precisa fazer e se aproximar de Deus, é uma luta constante, a luta da carne contra o Espírito. É uma luta constante, é uma luta voraz, é uma luta difícil. Alguns largam o anjo. Alguns deixam que ele vá embora e perdem a bênção do Senhor. Mas eu quero dizer para você que Deus quer abençoá-lo. Lute com ele o tempo que for necessário para que cada momento ele possa enriquecer a sua vida de bênçãos celestiais. Jacó agora vai se encontrar com seu irmão. E ele manda que os seus filhos, que todos sigam os passos das crianças, porque vão mais devagar, vão mais tranquilos. Lá na frente, nesse momento que Jacó está no Vale de Jaboque lutando com um anjo. Que coisa interessante, isso me deixa arrepiado. Enquanto Jacó está pedindo a bênção, sabe o que está acontecendo, irmãos? O anjo está com seu irmão lá lutando também. Quem era o seu irmão? Uma pessoa difícil, uma pessoa complicada, que intentava, na sua história, nós sabemos, né? Um guerreador voraz, chefe de um grande clã, e ele está lá esperando a oportunidade de chancelar aquilo que ele havia prometido, matar seu irmão. E agora ele sabe que seu irmão está voltando. E aí o anjo está lá lutando com ele, dizendo, olha, você não tem direito de fazer isso. E aí Deus, na sua grandeza, na sua magnitude, na sua exuberância, ele vai e fala a Esaú, enquanto Jacó está lutando. Quando você começa a lutar com Deus, pelas coisas boas, pelas coisas certas que ele há de fazer na sua vida, ele vai abrir os horizontes, ele vai abrir os caminhos, para que você compreenda que ele está conduzindo a sua vida. Essa história me deixa feliz, porque eu sei que mesmo eu errado, mesmo nas minhas lutas, nas minhas mazelas, meus problemas, eu sei que Deus está comigo, ele está lutando do seu lado, ele está vencendo. Olha, você pode ter feito o que fizer, isso não o afastará de Deus na pessoa de Cristo. O Espírito Santo está do seu lado, querido irmão. Eu quero acabar essa mensagem dizendo isso. Há muita esperança para a gente. Nunca aceite o que o diabo tem dito para você, que você não tem valor, que você é pecador errado a cada instante. O diabo está dizendo isso, mas Deus está dizendo, não, ele é meu filho, e por ele eu vou lutar, e por ele eu vou batalhar. Enquanto tiver vida, eu vou dar a minha vida para que ele possa ter mais vida ainda. E é isso que me impressiona. Um lutando, porque o anjo se aproximou. O outro lutando, porque o anjo se aproximou. E agora eles vão se encontrar. E, com certeza, a colisão é certa. Muitos vão morrer daquela luta. Mas que bênção. Deus interferiu. E aquilo que seria uma carnificina se torna um encontro de lágrimas. Diz a Bíblia que Esaú encontra Jacó. E saem um de encontro ao outro. Os homens de Esaú ficam pasmos com o que vem daquele general, daquele homem de guerra, daquele homem extraordinariamente valente. Uma criança chorando com a outra criança.
e se encontram, se abraçam e choram muito. O que Deus pode realizar, o que Deus pode fazer. Como Deus é fantástico. Como é que você não acredita em Deus quando você vê uma cena como essa? Lógico, você não consegue ver só por filme ou sonho. Mas eu fico imaginando, puxa, se Deus é capaz de algo dessa magnitude, imagine o que Ele não é capaz de fazer com os meus problemas. Eu quero que você, nessa hora, curve a fronte. Não prometa nada que você não possa cumprir ao Senhor. O Senhor não quer que você faça isso, por favor. O Senhor não precisa que você faça isso. Não se preocupe que Ele vai estar do seu lado quando você dormir. E vai estar lutando com você quando você pecar. Para que você largue o pecado e volte para Ele. Essa é a promessa de Deus. E eu quero deixar essa promessa para você. Você não luta sozinho pelos seus pecados, por tudo aquilo que você faz de errado. Não, Deus está do seu lado e Ele vai lhe dar vitória. E se for alguma coisa com terceiros, tenha um coração aberto para Deus e para a pessoa, porque Deus há também de tocar no coração da pessoa, do outro lado. E eu já tive oportunidades grandiosas de ver a ação de Deus na vida de várias pessoas, não só de Jacó na Bíblia, mas eu vi pessoalmente o que Deus pode fazer quando a pessoa abre o seu coração e diz, Senhor, ajude, eu não quero continuar esse problema. Muita coisa que acontece é vaidade do nosso coração. Enquanto você não lutar com essa vaidade e vencer com Cristo essa vaidade, você não vai prosseguir. Você vai se sentir infeliz, você não vai se sentir cristão e assim por diante. E Deus quer fazer isso com você. Curve a sua fronte se você deseja realmente colocar nas mãos do Senhor e lutar junto com o Senhor para ter vitória sobre esses atos da sua vida. Oremos. Santo Deus, obrigado por cuidar dos meus irmãos. Estejam eles aqui em Sergipe, como eu vi diversos no Facebook, também em Salvador. Obrigado porque o Senhor cuida de nós, obrigado porque o Senhor tem abençoado, o Senhor tem protegido e guardado os teus filhos durante essa pandemia. Nós estamos isolados, mas não estamos sós. O Senhor sempre está do nosso lado, quando nós estamos aflitos, guerreando contra nós mesmos, quando estamos com sono, dormindo, o Senhor sempre está do nosso lado. E quando a coisa aperta, o Senhor nos abraça e diz, filho, eu cuido de você. Obrigado por essa promessa, obrigado por essa certeza que vemos a cada dia. Que abençoe os nossos irmãos em todos os lugares. É a nossa prece, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado a você, participou